Olá pessoal, boa tarde. Esse episódio 2 vai ser um episódio curto, é, mas muito interessante para quem está iniciando a carreira ou está se interessando agora por programar. Uma pergunta que eu me fiz logo no começo e demorou bastante tempo para eu entender como é que funcionava, como é que o que que eu tinha que aprender, quais eram as linguagens que eu tinha que passar mais tempo estudando. Qual que era o procedimento básico para eu começar a fazer, a programar. E como não tinha um vídeo como esse, é, eu acabei passando bastante tempo indo atrás e procurando e entendendo na raça mesmo como é que essas coisas que eu vou estar explicando para vocês hoje. Então, o que que é preciso saber para começar a programar? Primeiramente eu vou introduzir as linguagens básicas, né, que vocês precisam saber para começar aí a odisseia de vocês. Bom, é, esse primeiro slide aqui, ele está esboçando numa tabela bem basicamente quais são as linguagens principais para vocês que você tem que saber para começar a programar web. Então, eu elenquei aí as quatro linguagens mais assim, imprescindíveis para você conseguir minimamente fazer os seus sites e conseguir trabalhar na área. No caso, você aprendendo essas quatro linguagens, você já vai conseguir dominar a maioria das técnicas e fazer sites complexos ou não, dependendo do que você está esperando. Bom, a primeira linguagem é que todo mundo já deve ter ouvido na escola, em algum lugar, dos amigos ou de qualquer outro lugar, ou primeira vez que foi procurar como aprender a programar já deve ter ouvido falar, que é o HTML. E qual é a característica do HTML? É a linguagem que o browser, que o Internet Explorer, que o computador, na hora que você digita o URL do site e dá o Enter, é a linguagem que ele vai ler. Basicamente, o HTML ele é a interface entre qualquer tipo de programação, qualquer sistema que você está escrevendo, com o browser, com a view que o usuário vai estar recebendo na hora que ele acessar a sua URL. A segunda linguagem é o PHP, o elefantinho, né? Que é um elefantinho que a gente tem que respeitar bastante, que é uma linguagem bem poderosa, que realmente revolucionou o mercado de web e hoje em dia é uma das linguagens mais fáceis de se aprender, com uma curva de aprendizado bem veloz e é bem simples, já teve muita gente trabalhando em cima dessas linguagens e o PHP hoje em dia eu acho que ele se destaca nesse mundo web porque também ele possui uma documentação muito extensa e como muita gente trabalha em cima dele, você vai conseguir respostas para suas perguntas em muitos sites, muitos fóruns, muitos lugares. Então o que que é o PHP? Para que que ele funciona? Quais são as características? O PHP basicamente ele vai te proporcionar a possibilidade de fazer o tráfego da informação com o banco de dados. Então você guardar aquilo que você tem interesse de guardar no banco, que basicamente é a inteligência do site, né? O cérebro é onde você vai guardar todas as informações dos usuários, dos posts, do que você estiver escrevendo ali. E ele possibilita a criação de sites dinâmicos, que nada mais é do que você conseguir utilizar um layout e mudar as informações sem que você tenha que criar página a página, mão a mão, cada arquivo que vai estar no seu servidor. Então, dependendo das informações que você vai enviar na sua requisição HTML, ele vai pegar aquele layout e vai inserir as informações que você solicitou. Então, vamos dizer que você tenha 10 posts no seu blog. No caso, cada post vai ter o layout predefinido e cada vez que você fizer a chamada para um desses posts, o que vai alterar é o conteúdo, né? O que está escrito, o autor, a data e etc.
Se o PHP não existisse, se fosse só em HTML, cada página teria que ser criada manualmente. Não tem ligação com o banco, não tem nada. Você teria que escrever mão a mão cada arquivo HTML e colocar ela no diretório de forma que o usuário consiga acessar, o que é uma prática muito antiga que hoje em dia ninguém utiliza, né? Então, a maioria das pessoas utiliza uma linguagem que proporciona esse dinamismo. No caso aqui, nesse curso, né, eu vou estar sugerindo que vocês aprendam o PHP, justamente pelo que eu falei, pela documentação e etc. Bom, eu esqueci de falar da documentação do HTML, né, mas nessa terceira coluna você consegue encontrar os sites que eu acho que são os mais completos para você procurar sanar suas dúvidas e até estudar essas linguagens. Então, para o HTML, esse w3schools.com, que é muito bom, também você vai ver outras linguagens sendo explicadas lá. É, o PHP ele tem seu site próprio, né, que é o php.net, que é um fórum aberto que tem muita interação lá entre os usuários, também tem muita informação que você pode buscar lá. A terceira linguagem é o CSS, que nada mais é do que a linguagem que você vai utilizar para deixar o site mais bonito. Então, o HTML, o PHP, etc., o que você for utilizar, ele não tem uma interface de estilo, né, que seja compatível. Então, no caso, a gente sempre utiliza o CSS junto com essas outras linguagens para fazer o site ficar mais bonito, mais amigável, para que ele seja é, que ele possa ser utilizado de uma forma mais fácil pelos usuários. E mais para frente eu vou mostrar para vocês qual que é a diferença de um site sem CSS e com CSS. O jQuery ele é uma linguagem derivada do JavaScript, que nada mais é do que uma linguagem que também é amigável ao browser, né? Ela também pode ser lida somente pelo browser, então não tem que fazer nenhuma requisição no servidor, possibilitando então as chamadas assíncronas, que o que que é? Dependendo de como for, se você vai fazer uma uma consulta no banco de dados ou inserir uma informação e você não quer que sua página seja recarregada sempre que você solicite essas informações, você pode usar o jQuery para puxar essas informações do banco sem fazer o refresh da página. Também vocês vão ver muito jQuery, muito JavaScript nessas transições que você visualiza nos sites, como slides, transições gráficas mesmo, mudança de posição de algum elemento, mudança de cor de algum elemento. Isso tudo é feito pelo jQuery, ele altera, né, o HTML de forma dinâmica sem que você tenha que fazer o refresh da página. Bom, vamos começar explicando um pouco mais do HTML, é a linguagem que pode ser lida pelo browser, então todos os browsers que a gente utiliza hoje em dia elas leem essa, essa linguagem, né? Esses browsers eles são compatíveis com HTML e embaixo aqui eu coloquei um exemplo de estrutura, né? Que como é que começa esse HTML. Então você vai sempre estar abrindo aí sua página com a tag HTML é, em, em, em volta por duas flechas, né? Depois a próxima tag é o body, que vai conter todo o suas informações, o que você tem, seu título, seu blog, todas as informações, tudo que tiver escrito na sua página, que estiver sendo visualizado pelo usuário, tem que estar dentro do body para que isso aconteça de forma correta. Bom, se eu falei agora que o browser ele somente reconhece o HTML, sim, é isso mesmo, somente reconhece HTML, ele não vai reconhecer PHP, ele não vai reconhecer o CSS automaticamente, ele precisa do HTML para poder atingir o objetivo que você gostaria, né, de formar aquela página web com todas as informações que você deseja. E o que acontece com as outras linguagens? Bom, elas são lidas, traduzidas para o HTML e processadas pelo browser, né? E
Aqui eu vou, nesse próximo slide, eu vou explicar para vocês um pouco do workflow do PHP, né, como é que é. Então, antigamente, sem PHP, que eu já tinha explicado para vocês, é, as- os programadores tinham que escrever manualmente, criar arquivo por arquivo para cada post, para cada coisa cada elemento que você quer desenhar no site, né? Então tinha um arquivo para cada página mesmo que você visualiza. Era um sistema mais simples, não tinha banco de dados, então você não podia, é, você não pode tentar, vamos dizer, criar uma lista de usuários ou etc. com HTML, você não vai ter onde guardar essa informação. Então, basicamente, sites que só possuem o HTML, que não tem o PHP, são sites de talvez hot sites, talvez sites que só funcionam para informar o usuário alguma coisa, né? Ele não tem nenhuma interação, nenhuma possibilidade de que o usuário mande alguma mensagem ou se logue, ou etc. Com o PHP isso tudo muda, né? Você possibilita o link de bancos de dados com esse site, então você possibilita a criação de usuário, a interação do usuário, ele mandar uma mensagem, qualquer coisa vai ser guardada nesse banco de dados, né? E possibilita também a criação de sistemas mais complexos, sistemas que hoje em dia a gente utiliza dia a dia e que funcionam basicamente nesse mesmo paradigma, né? Que é você guardar as informações no banco e, e trazê-la para o usuário em determinada situação quando ele solicita, né? Então, como é que funciona? Você vai escrever um arquivo em PHP, com a linguagem lá que vocês vão aprender futuramente nas próximas aulas, etc. E essa requisição, esse arquivo PHP vai ser lido pelo servidor que está hospedado no seu site. Então, o servidor, lá, a máquina que você contratou, ou até, dependendo de como for, se você estiver usando um servidor gratuito, ele tem uma interface que lê esse PHP e manda uma resposta para o browser em HTML, exatamente. Então ele vai fazer a compilação desse PHP, desse arquivo, com todas as variáveis, todas as informações que você está solicitando, e vai mostrar no browser em HTML, que é a linguagem que o browser consegue ler. Então, basicamente, como é que funciona, né, uma, um input, uma atualização, quando você utiliza algum formulário, etc., quando você se cadastra em algum site, como é que isso caminha. Aqui no caso eu coloquei uma tabela, né, que vai simular o nosso banco de dados, que é exatamente isso. O banco de dados ele tem várias tabelas e cada uma delas vai ter uma estrutura definida para o que você quer guardar nessa tabela. E no caso aqui um exemplo bem simples é quando você utiliza, por exemplo, um formulário para mandar uma mensagem para o administrador do site ou mandar uma mensagem porque você precisa de algum atendimento desse site ou até só para mandar um e-mail. Quando você digita seu nome, seu e-mail, digita a mensagem que você quer, quando você clica em enviar, é simples. Essas informações elas vão ser guardadas numa tabela que está no servidor desse site que você está acessando e quando o administrador ou o moderador desse site que tiver interesse em ver o que você mandou, ele vai fazer uma consulta nessa tabela que vai conter todas as informações que você enviou previamente. Bom, o CSS aqui, como eu disse no começo desse vídeo, é, é uma linguagem utilizada para a criação de um layout agradável para o site. Então, eu coloquei aí dois screenshots do nosso site, né, do H2Sky, com os dois com uma diferença simples, que é o primeiro está sem a inclusão do CSS, né? Então está em HTML puro, você vê que é difícil de ler, difícil de entender, todas as informações estão contidas ali, mas é pouco amigável. E na segunda opção o CSS está incluso, então você vê que já tem uma, uma organização, já é muito mais fácil de visualizar, possibilitando então que o usuário interaja com
com o site um- tendo uma experiência muito mais agradável, né? Então, acho que nesses dois exemplos você consegue entender bastante qual que é a função do CSS. Bom, aqui é o jQuery, né, que é o que eu já que é uma documentação derivada do JavaScript, mas que eu já de antemão já digo que você não precisa nem ir atrás de aprender o JavaScript puro, porque com o jQuery você já vai conseguir, é, já é uma forma muito mais inteligente de você aprender essa técnica, né, de fazer a mudança do HTML sem o refresh da página. E o jQuery já vem com com um refinamento aí muito avançado do JavaScript, né? Que facilita e faz com que você consiga fazer mais coisas escrevendo menos. Então, já vai aprender direto de jQuery, já procure documentações de jQuery, você vai acabar aprendendo JavaScript ao mesmo tempo, porque em alguns momentos são muito parecidas, obviamente, as linguagens, mas você não vai precisar usar o JavaScript puro, então já digo que vocês podem já procurar pelo jQuery e já, já estudar direto essa linguagem. Bom, no caso aqui são dois exemplos simples, né, para vocês entenderem o que faz o jQuery, o JavaScript também. É, bom, no primeiro é um slider. O que é um slider? Aquele elemento que você vê em vários sites que ficam rodando para lá e para cá, um conteúdo, alguma coisa que eles queiram que fique visualmente destacado. Então essa informação ela fica girando e mudando de localização, etc, para você poder ver os posts que estão nesse site ou dependendo de como for qualquer outra informação aí que fica girando nesse nesse slider, né? Então o jQuery ele possibilita essa mudança do HTML fazendo com que você veja essa transição sem fazer o refresh, né? Então, na hora que você vê um elemento num site web mudando de local ou girando, etc., é o JavaScript funcionando, é o jQuery funcionando. Também, em muitos dos casos, você vê na validação de formulário, on the go eu digo que imediatamente, né, sem fazer o refresh, ele já valida algumas informações. Então, se você está escrevendo um formulário, você passa esse campo e sem preencher e ele é obrigatório, ou se ele não está formatado da forma que tem que estar formatado, ele vai te dar aí uma, uma mensagem, né, informando quais são os problemas desse campo, se você tem que preencher ele de uma forma específica ou se não pode deixar ele em branco, etc. Sem que tem que ficar fazendo toda hora o refresh, sem que você tem que ficar apertando o botão de submeter esse formulário toda hora e voltar para a página, né? Então, de uma forma muito mais amigável, ele já vai te ajudando a fazer, assim, a concluir a ação que você está desejando fazer naquele momento, naquele formulário. Então, isso tudo é o poder do jQuery, né? E, bom, essa aula aqui é uma aula bem curta mesmo, só para vocês entenderem mais ou menos como é que funciona cada linguagem, etc. Eu vou disponibilizar para vocês esses slides para que vocês também possam baixar em uma conta do Dropbox minha. E, bom, eu acho que tem muita gente se perguntando, né, quando que a gente vai começar a programar, quando que eu vou mostrar para vocês as técnicas que eu posso ensinar vocês. E, bom, eu vou iniciar esse processo de uma forma muito mais lógica, que é apresentando vocês para esse site, né, que é o Dash.General Assembly, que é um site que se preparou justamente para ensinar as pessoas a programar. Então você entra lá, você vai ter um wizard muito interessante que vai te ensinar passo a passo, é como se você tivesse um professor mesmo. Vai ser muito melhor do que se eu ficasse aqui falando e escrevendo para vocês na tela, mostrando Hello World, toda aquela história que a gente já conhece, que muita gente já faz. Eu acho que é muito mais interessante vocês se cadastrarem nesse site e começarem a trabalhar no sistema deles. Vocês vão aprender de uma forma muito mais intuitiva e vocês vão
vão logo logo vão, vão entender por que que eu não estou querendo é, ensinar vocês diretamente. É porque realmente eles têm muito mais competência e muito mais recurso para poder ajudar vocês da melhor forma possível. Bom, como vocês sabem, essas videoaulas vão sair sempre de terça-feira. Hoje é o episódio 2. Para quem não viu o episódio um, é muito interessante. É um vídeo traduzido que contém palavras dos, dos, dos integrantes mais admirados desse mundo de programação, tecnologia, etc. E eu acho que vale a pena todo mundo assistir por motivação mesmo, para você entender como é que funciona, como é que não funciona, e ouvir da palavra desses, desses, desses ídolos do mercado, como eles começaram a programar, e entender também que não é uma coisa tão difícil quanto parece. Bom, vejo vocês na próxima semana e muito obrigado por assistirem esse vídeo. Até mais.